Sabe aquela satisfação de olhar para um trabalho de aço inox bem feito? Aquele brilho, o acabamento? É outra coisa, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar nos segredos da solda TIG em inox para transformar qualquer peça numa verdadeira obra de arte. Olha, essa frase resume tudo. É exatamente esse o sentimento. Aquele orgulho do trabalho bem feito, de criar algo que não é só funcional, mas é lindo. É essa sensação de joia que a gente busca. Mas, convenhamos, nem sempre o resultado é esse. Muitas vezes, o que acontece é isso aqui do lado esquerdo. A solda fica preta, porosa, fraca, um pesadelo. Mas o nosso objetivo, o nosso sonho, é chegar nesse resultado da direita. Um cordão limpo, forte, com aquelas cores que parecem uma escama de peixe. Vamos entender direitinho como sair de um e chegar no outro. Ok, para dominar a técnica, o primeiro passo é conhecer o material. E o aço inox, ele não é qualquer metal. Ele tem, digamos, uma personalidade bem forte. Pensa no inox como um material um pouco temperamental. Ele é super sensível ao calor, esquenta muito rápido e, pior, segura essa temperatura por um tempão. E o mais importante de tudo, quando ele está quente, ali no estado líquido, ele tem um inimigo número 1, o oxigênio que está no ar. Ele simplesmente não pode nem ver oxigênio pela frente. E essa briga entre o inox quente e o oxigênio tem nome, é a oxidação. É ela que estraga tudo. Ela que tira o brilho, enfraquece a solda e cria aquela casca feia, quebradiça. Então, o grande segredo, o pulo do gato, é justamente esse. Como a gente protege a poça de solda desse inimigo invisível. E é aí que entram os nossos heróis. A solução para esse problema todo está numa combinação perfeita. A técnica de solda TIG e o gás argônio. O processo TIG é diferente de tudo. Não tem aquela bagunça de faísca, fumaça, nada disso. É um processo limpo, silencioso, é quase como uma dança calma, sabe? Uma costura fina, feita à mão, que te dá um controle absurdo sobre o que está acontecendo. E junto com essa dança vem o nosso escudo protetor, o argônio. Ele é o que a gente chama de gás inerte, ou seja, ele não reage com ninguém. Então, quando ele sai pela tocha, ele empurra todo o oxigênio para longe e cria um campo de força invisível ao redor da solda. Com esse escudo, a poça de fusão fica totalmente protegida. Bom, com a proteção garantida, chegou a hora da técnica. Porque dominar o TIG é uma arte, e essa arte começa muito antes de ligar a máquina. A preparação, gente, é tipo 90% do sucesso. A peça tem que estar limpa, mas limpa de verdade, sem gordura, sem poeira, nada. E um detalhe crucial, use uma escova de aço inox só para isso. Se usar a mesma escova que usa em aço carbono, já contaminou. E o mesmo capricho vale para o eletrodo de tungstênio. Ele tem que estar sempre afiadinho como a ponta de um lápis, para focar o calor exatamente onde precisa. Certo, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente já viu que o inox é sensível ao calor. Se esquentar demais, fura a peça. Se esquentar de menos, a solda não acontece. Como achar esse equilíbrio? O segredo está todo no controle, principalmente no pedal. Pensa no pedal como um acelerador de um carro. A gente dá um empurrãozinho de corrente no começo para abrir a poça de solda e logo em seguida já alivia o pé para só manter a temperatura, sem queimar. E a tocha? Ela não encosta, ela flutua sobre o metal, manter uma distância mínima e super constante. Muito bem. Agora que o processo está sob controle, vamos falar daquela parte que enche os olhos de qualquer um, aquele acabamento colorido espetacular. Essas cores não são tinta, é pura física. Elas aparecem por causa de um negócio chamado pós-vazão. Funciona assim. Quando a solda termina e o arco apaga, o argônio não pode parar de sair. Ele continua ali por mais alguns segundos, funcionando como um guarda-costas, protegendo o metal enquanto ele esfria. É nesse resfriamento lento e protegido que as cores aparecem. O dourado, por exemplo, é o sinal de que o controle de temperatura foi simplesmente perfeito. Mas, atenção, a proteção não pode ser só por fora. Se a gente está soldando um tubo, por exemplo, o lado de dentro também tem contato com o ar. E se não proteger, olha o que acontece. A solda oxida por trás e vira essa coisa horrível que parece uma couve-flor. Isso não é só feio, é um ponto fraco. A solução para isso é a purga. A gente preenche o tubo com argônio também, garantindo uma solda perfeita por dentro e por fora. Dominar essa técnica toda não é só sobre capricho ou fazer um trabalho bonito. É sobre construir uma carreira, uma profissão respeitada e muito valorizada. Então, vamos fechar com um resumo rápido dos mandamentos da solda perfeita? Limpeza sempre em primeiro lugar. Gás e proteção não é opcional, é essencial. Controle de calor é tudo. A pós-vazão é o segredo das cores. Purga interna para uma qualidade impecável. E claro, capricho com as ferramentas, muita prática e paciência. E por que tudo isso é tão importante?
porque saber fazer isso abre portas. Indústrias que não podem ter contaminação de jeito nenhum, como a de alimentos e a farmacêutica, pagam muito bem por um profissional que domina essa arte. É uma qualificação que te coloca em outro patamar no mercado. No final das contas, cada cordão de solda é uma chance de praticar e melhorar. O caminho é feito de paciência e muita atenção aos detalhes. Agora, com esses segredos em mãos, a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira joia que vai sair daí?